Olá, caiu a conexão. Oi, Gustavo. Vamos ver se o Wilson volta aí. Caiu, acho que porque deu 1 hora e aí cai. Vamos ver o Wilson. Pronto. Wilson caiu, manda pra mim, vamos lá. Oi? Tá me ouvindo? Olá, tudo? É, 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 tô. É é o que Insta caiu derrubou. porque É, é, acho que cravou 1 hora, ele cai. isso. Agora vamos de novo. Vamos Ok, vamos continuar, continuar. continua. Pode falar, Wilson. Então, nós estamos falando, né, das pessoas acreditarem nesse potencial mesmo. As pessoas têm essa grande capacidade de fazer e de se transformar. Eu conheço pessoas assim maravilhosas que têm capacidade de fazer trabalhos maravilhosos e elas não acreditam nelas, Sim. sabe? Eu tenho dado alguns treinamentos para algumas empresas e é impressionante como a gente trabalha alguns pontos Uhum. e você vê o que falta para um grupo produzir melhor. Mas produzir melhor com amor, com qualidade, é realmente as pessoas trabalharem as emoções, elas conversarem. É impressionante como a gente ouve isso das pessoas, né? As pessoas começam a se conversar, se conhecer, e aí saem trabalhos maravilhosos. Por quê? Uhum. Ah, mas é engraçado a verbalização. Olha, eu nunca tinha conversado com ela, mas eu não gostava dela. E aqui eu vi que é uma pessoa totalmente diferente. É o preconceito, né, com relação às Sim, pessoas. Então nós somos sim, espíritos julgamento. maravilhosos. E eu digo, eu sou privilegiado porque eu convivo com tanta gente maravilhosa. É as pessoas de São Paulo, do Centro Espírita da Casa de Bezerra, né, do Grupo Socorrista Bezerra de Menezes, aqui do Centro Espírita Jesus, dou palestra em alguns centros. Outras pessoas que eu convivo no mundo corporativo, conheço muita gente boa. Então é maravilhoso, porque às vezes as pessoas falam, ah, o ser humano está perdido. Não, tem muita gente boa, você só precisa conhecê-las. Tá? Uhum. Se permitir, né? Se libertar das ideias preconcebidas mesmo, das crenças que a gente aprendeu a ter com relação aos outros. Até foi uma É, coisa que você falou, da gente desconstruir sim. muita coisa que a gente pensa é importantíssimo. É o que mais importa, eu acho que para a gente entrar em contato com quem nós somos e poder ser o melhor que a gente pode ser, né? É engraçado que nós estamos vivendo um hiato muito curioso. Por exemplo, as pessoas não aceitam quem elas são. Ai, rapidinho, Wilson, baixou o Já som de quem? foi. Meu ou do Wilson, gente? Ou de nós dois? Vê o meu tá bom? Pra mim tá ótimo. Eu Agora tô te ouvindo talvez seja bem. o meu, tá? Eu tô te ouvindo bem. As pessoas estão me Gente, se ouvindo alguém bem? puder, Alguém dá, não dá dá? para dar um feedback pra gente, se vocês estão ouvindo? O meu Ela tá falou que baixo? é isso. Outras pessoas estão falando que tá normal. Deixa eu ver aqui se é no seu. O meu acho que tá no máximo, tá bom? Tá bom, eu tô te ouvindo bem. Ah, o meu tá baixo. Tá. E agora, gente, será que se eu pôr aqui fica melhor? E o Agora meu ainda tá baixo? falem aí. Falem aí se o som da melhorou. Ó, o pessoal falou que melhorou, tá? Melhorou? Ah, então tá. É. Então eu vou pôr pertinho aqui que é melhor. Pode falar, Wilson. Desculpa. Então, o que nós estamos com esse hiato da personalidade, assim, as pessoas não aceitam quem elas são, mas não são quem elas gostariam de ser. Olha que coisa doida. Aí, como eu não Exato. sou, como eu não gosto do que eu sou, mas não sou aquele que eu gostaria de ser, eu fico perdido. Uhum, Não, nós temos que nos amar, gente, do jeito que nós somos. O caminho é longo para todos nós, para todos nós. uhum, Então, se amem do jeito que são, né? Vamos nos amar do jeito que nós somos. Agora, e vamos uhum. buscar melhorar. Esse é o caminho. Sim, Né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, e qual será a minha missão? Já ouviu isso? já muito. Meu Aí, propósito, minha missão, aí eu falo, tudo isso. gente,
quem tem missão é espírito missionário. Se tiver alguém aí, ainda não se revelou, mas nós Uhum. somos espíritos tarefeiros, nós temos pequenas tarefas. E vamos Ah, fazer eu então as sinto que eu nossas, tenho muitas. né? Vamos fazer as nossas pequenas tarefas com amor. E missionário, talvez daqui a umas 1000 encarnações a gente volte, né? Mas É, por enquanto. a gente tem tanto que refazer, tanta coisa errada que a gente já deve ter feito, né? Pelo menos eu tô falando por mim. As pessoas me perguntam por que eu dou palestra assim. Eu falo, gente, é porque eu já fiz muita gente se perder através da palavra É, encarnações passadas. Aí me é. deram a chance agora e falaram assim, ó, vai e tenta agora consertar um pouco das besteiras. Então a gente está Isso tentando. a gente percebe através de conhecimentos inatos que a gente tem, né, Wilson? Por exemplo, quando eu fui estudar comunicação, né? Então, quando eu estudei teoria da comunicação, assim, e chegou a parte de propaganda, propaganda nazista, essas coisas É, assim bem profundas que a escola de Frankfurt foi destilando tudo, explicando sim. tudo, né? Eu sabia tudo já, e aí ia uma facilidade no discurso manipulador, sabe? Daí eu fui mudando o meu discurso, observando melhor para ser persuasiva, assim, mas não deixando as pessoas serem manipuladas inconscientemente. Então, daí a gente vai percebendo, né, que a gente já tem certos conhecimentos e que a gente tem que usar eles para fazer coisas boas, né? Senão a gente tem que voltar para cá e fazer tudo que a gente fez errado. Ah, com certeza. É o seguinte, ó, se foi reprovado, vai ter que fazer o curso de novo. Não é isso. Uhum. É para isso que a gente está aqui. Então, Sim. o ser humano é maravilhoso, mas ele estava, e espero que isso possa ser revertido, atrás de tantas coisas sem importância, né? Uhum. Sabe, com aquela coisa do personalismo, sabe, as pessoas tinham que ser do jeito Sim. delas, a falta de trabalho em equipe, em todos os Uhum. lugares. Então, assim, vamos trabalhar em equipe. A pessoa já chegava com uma ideia já pré-concebida, e se não fosse a ideia dela, ia ficar muito chateada. Não, não é isso. Uhum. Essa é uma palavra que eu gosto bastante, é uma palavra chamada alteridade. Uhum. Alteridade é maravilhoso porque alteridade é você se colocar realmente no lugar do outro, sabe? Eu diria Uhum. para você que é alguma coisa mais forte do que a empatia, né? A gente fala muito de empatia, mas a gente está muito simpático e pouco empático, né? Sim. Então, simpático é fácil ser simpático. Simpático é você, olha, Uhum. ok, o outro está passando por um problema e a dor do outro até me toca. Agora não. Quando você tem a empatia, você vai lá e a alteridade, você sente a dor do outro e você se Uhum. coloca no lugar do outro. E nós Uhum. precisamos disso. Nós, Sim. eu digo assim, às vezes tem 10 maneiras da gente fazer a coisa de uma maneira boa, gostosa, e as pessoas fazem opção por uma outra. E, poxa vida, o que está acontecendo com o ser humano? Então, E assim, não, só para fazer um ajuste, um adendo no que você está falando, até a mídia, acho que as funções sociais de vários trabalhos estavam muito desvirtuadas. A sim, mídia mesmo, eu vejo um renascimento no jornalismo. Meus colegas, meus professores, a gente está vendo isso. A função social da mídia está voltando, está se voltando a fazer jornalismo e não tanta publicidade como era feita com o nome de jornalismo, sabe? E daí é muito importante isso, porque a mídia ela não é feita para te passar uma informação da realidade para conseguir que você seja apenas um consumidor, né? sim, De informações, de ideias e que te conduz a consumir certas coisas. Isso se caiu por terra, porque a mídia fez tanto isso, né, manipulou tantas pessoas, e agora ela está tendo que ter, forçadamente, assim, e um serviço de conscientização, de levar exato. as pessoas as informações da forma mais real possível, da forma mais imparcial possível, né? Então está tendo uma transformação assim
que essa pandemia está trazendo, que é para o nosso bem, para que as nossas instituições estejam nos servindo, né? E não mais apenas nos consumindo. Um beijo pro pessoal que está entrando aí, né? O Flávio voltou, a Cristiane voltaram a nos acompanhar aqui. Uhum, Gustavo, uhum. A Luciana Pérez, Leila, Helenildo, a Leila, nossa amada. a Sam. Outro dia eu até coloquei um vídeo que é uma coisa que eu gosto muito de fazer as pessoas fazerem essa reflexão, que foi quando eu fazia escola de aprendiz do Evangelho, nós tínhamos aula Sim, com um juiz que era maravilhoso. Ele era um juiz, mas de uma inteligência assim, nossa, maravilhosa, e ele dava aquelas aulas que ninguém nem piscava. sim. Aí eu lembro, a nossa classe tinha uns 40 alunos e ele deu uma aula maravilhosa falando da história da humanidade, correlacionando com a doutrina espírita. E aí todo mundo, aí no final ele falou assim: "Vocês gostaram?" Aí todo mundo: "Nossa, adoramos." Aí ele fez um silêncio e falou: "Pois não acredite em nada que eu falei para vocês." Aí todo Ó, mundo que ficou assim: legal. "Como assim?" Ele falou: "Porque o que eu falei para vocês são as minhas verdades. Vocês vão atrás da verdade de vocês." Não é maravilhoso Uhum. isso? É. Porque a gente não pode ficar consumindo a verdade dos outros. Sim, Então, qual sim. é a verdade? A gente tem que, né, levantar e caminhar para descobrir as nossas verdades. Então, esse é o momento. Olha, está todo mundo aí agora se sentindo desconfortável dentro de casa para descobrir as suas verdades, né? Porque Uhum. nós nunca tivemos no mundo tantos falsos profetas. Tá todo É. mundo querendo vender a verdade para a gente, não é isso? E tem um monte Ah, de eu vejo gente. cada coisa, até me arrepia, assim, quando eu penso Então, na consequência que vai ter aquilo. então vamos tomar cuidado, porque a gente se perde consumindo a verdade dos outros. Então vamos olhar, usar nosso conhecimento, a nossa consciência, buscar mais conhecimento. E volto, se qualquer coisa que você buscar não te levar para o amor e para o auto-amor, esquece que você está no caminho errado. Aham. É minha percepção, mas é uma reflexão que vale a pena. Eu acho assim, Wilson, a questão que a gente está vivendo, que é bem desconfortável, porque a gente tem que estar, a gente está fora do mundo de fora e está mais dentro do nosso sistema. A gente saiu do sistema de fora e está mais em contato com o nosso sistema interno, né? E aí a gente está vendo onde ele não funciona também, né? Porque certas crenças vão por água abaixo numa situação dessa que a gente não servem mais, né? Sim. Serviam para quando a gente vivia em sociedade, no dia a dia, aquelas nossas mentiras, né? Aquela nossa forma de interpretar o mundo naquela visão estreita. E agora a gente está tendo que contestar aquelas nossas verdades absolutas, né? E uma coisa que só que você comentou desse juiz da aula que você teve, quando a gente ensina ou busca entender a história até o momento presente, isso traz muito mais consciência, né, do que a gente está vivendo. Então, acho que uma coisa muito boa para que as pessoas entendam melhor a situação atual é observar a história que a gente viveu até o momento e a nossa própria história de vida também, para a gente entender as situações que a gente está vivendo agora. Pode falar. Tem um livro maravilhoso, eu não vou me lembrar agora o autor, mas chama-se A Sabedoria da Natureza. Aham. Por quê? Porque os orientais já têm essa sabedoria de que o aprendizado eles buscam muito com a natureza, com as estações, mas Sim, leiam esse livro. Esse livro é um livro libertador. A a Sabedoria da sabedoria da Natureza. natureza. É. E então, o que que nós estamos nesse momento? Esse desconforto de estar em casa, de repensar tudo. Aproveite porque ele é riquíssimo. E nós, se não tomarmos cuidado, vamos voltar iguais. Sair desse momento iguais nós éramos. Sim, E aí, que grande oportunidade a gente está perdendo. é. Então, porque às vezes a gente vê as pessoas. Eu gosto muito de um tema.
voltando às escolas, o primeiro tema das escolas que a gente fez lá no Bezerra é quem sou eu? O tema é esse. Uhum. E você, quando pega o tema, você fica assim, meu Deus do céu, o que eu vou escrever? Você Uhum. fica. Porque se o título fosse Quem são os outros, Ah, ixi. você escreve uma brochura, né? É. Então, nós precisamos buscar agora quem sou eu? E a gente precisa fazer essa reflexão. E a gente vai Uhum. descobrir coisas maravilhosas. É o processo de autoconhecimento em todas as terapias, psicoterapias, é por aí que começa, né? E a gente não sabe responder isso, né? Eu não sabia Exatamente. responder isso nossa, até os meus 30 anos de idade, eu não sabia dizer quem eu era. Mas é esse o nosso, a gente tem que se debruçar sobre isso, né? Ah, Wilson, eu esqueci o nome da pessoa. Perguntou sobre mensagens mediúnicas que estão recebendo de médiums de diferentes lugares. Opa, deixa eu falar. Outro dia me perguntaram isso. Vamos tomar cuidado, gente, porque eu estou vendo assim muitas mensagens. Tem coisas boas, mas tem muita mensagem. Primeiro, Ah, citando é. datas, tomem cuidado com Uhum. isso. Espíritos iluminados de alta hierarquia, quando passam uma mensagem, eles não se identificam e não citam datas. Nós é que somos ansiosos, né? Quando tem uma Ah, o mensagem na casa. Flávio. Isso, é o Flávio. Então, Flávio, às vezes nós na casa espírita, quando o mentor dá uma mensagem, a gente gostaria de saber quem é ele, se possível, o CPF, o RG, o endereço da última Porque, encarnação. por quê, né, Wilson? Porque a É, gente se é, importa com a personalidade. não é? Então, é muito legal quando você recebe as mensagens. E se for mensagens que te encaminhem para o bem, qualquer mensagem de espíritos evoluídos nunca vai contradizer, eu estou falando isso para nós espíritas, o que está escrito em Kardec. Vai ampliar. Se alguma coisa vier e contradizer o que está lá escrito na obra de Kardec, esquece, deleta. Uhum. Então, por quê? Para nós sabermos. Porque nós falamos agora há pouco sobre os falsos profetas. Então, tem muita gente que está se aproveitando do momento e querendo crescer nesse momento de transição. Então, para a gente tomar Uhum. cuidado. Porque se a gente for observar, né, É, Wilson, se a é pessoa dá melhor. qual é o intuito de dar uma data? Então, é melhor negar 100 verdades do que aceitar uma mentira. Uhum. Entendeu? Então, na dúvida, Uhum. porque assim, ó, Wilson, e daquela. Ah, desculpa, pode falar. não, só para complementar. As pessoas às vezes Tá. perguntam assim, poxa, mas seria tão bom se os espíritos nos orientassem para ver o que eu preciso fazer? Eu falei, ó, gente, eu respondo o seguinte, me dói muito, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Isso é que me dói, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Porque eu já Uhum. estou aprendendo a me conhecer, e é um processo longo. E o que é que dói? O que dói na gente é isso. Porque Uhum. tudo o que eu preciso fazer para melhorar, eu já sei. E isso dói muito. Porque aí a gente vê como a gente perdeu tempo nas encarnações. Verdade. Não é? Como a gente resiste, né, Wilson? Exatamente. A Sônia entrou E, também, uma amiga nossa daqui. Um beijinho, Soninha. Diga. e daí, não, essa voz da consciência, né? Com toda pessoa que se permite, que pode até nem crer na existência dos espíritos, mas quando a gente se permite e quer, tem a boa vontade de ser uma pessoa melhor, não uma pessoa melhor para os outros, mas para si mesmo primeiro, né? Quando a gente se permite, a gente ouve Sim. o que a gente precisa, né? Qual é o caminho, a gente sente no nosso coração o que é bom e o que não é. A gente tem esse norte dentro dessa bússola dentro da gente, né? Então, eu sempre digo. Oi, Carol. A Carol entrou também. Eu falo para as pessoas, gente, vocês não precisam acreditar.
né, na espiritualidade. Isso não vai mudar nada. O fato de você, né, olha, de repente eu desencarno e não é isso. Eu falei, fiquem tranquilos, olha que coisa curiosa vai ser. Por exemplo, a gente desencarna e você que não acreditava em nada, a gente de repente se cruza lá no plano espiritual e eu falo, e aí, tudo bem? Ou seja, não muda nada. O fato da Não. gente não acreditar. Por quê? Seria duvidar da inteligência suprema se fosse só isso aqui. Você nasce, Sim. vive 80, 90 anos, uns têm do bom e do melhor, os outros têm mais provações e encerrou, acabou? Não, isso é duvidar da existência suprema. Nosso Deus Supremo, o Criador, que nos ama incondicionalmente. Então, Uhum. então que possamos aprender e apreender. Né? Apreender é fazer com que o conhecimento possa te transformar. Que possamos, então, fazer isso. Pode continuar. Não, eu queria te perguntar daquelas questões que eu te falei, para você compartilhar um pouquinho para você como foi a notícia que a gente tinha que entrar em quarentena, como é que você lidou com a realidade nas primeiras semanas, e depois como é que você se adaptou à nova realidade e resolveu mudar a sua forma de trabalhar para continuar contribuindo e auxiliando as outras pessoas. Então, quando eu fiquei sabendo, né, foi lá em fevereiro que começou a surgir com mais força, né, os temas aqui do vírus. Eu, assim, eu tenho uma facilidade e ela foi desenvolvida. Eu gosto de estar com gente. Quem gosta Uhum, de estar e convivo muito bem em casa com as pessoas, né, com a Osana. Então, eu não tive essa dificuldade. Nós gostamos de estar juntos, porque a gente cozinha juntos, a gente lava a louça juntos. Depois a gente tem a nossa rotina, por exemplo, ela com relação à psicologia e a própria doutrina espírita, e eu também. Então, ela atende algumas pessoas, então ela se ocupa também. E eu, uma maneira que eu falei, poxa, como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu comecei a gravar uhum, alguns vídeos de maneira muito caseira mesmo, para que eu pudesse chegar até as pessoas que eu não poderia abraçar nesse tempo. uhum, Por quê? Porque é um aprendizado mesmo. E é um dia de cada vez. Se a gente fizer um dia de cada vez, vai ficar muito mais fácil. Porque senão as pessoas já estão pensando em junho ou julho. Não. Gente, só temos o domingo. Como é que eu vou fazer hoje para que eu possa estar em paz e então, aí você, como é que trabalhar em paciência? Não se ocupe, leia alguma coisa, tem palestras maravilhosas no YouTube, tem coisas maravilhosas na internet. Crie uma rotina. Eu acho que se você não tiver sim, rotina, se não tiver rotina, você vai ficar de pijama o dia todo. Aí você vai ficar ruim, né? Vai ficar deprê. uhum. Então, crie rotinas, tome banho, troque de roupa. Como se fosse sair, né? É, Se exatamente. cuidar como se fosse ver as outras pessoas. Não, exatamente, se cuide. Pegue suas gavetas, arrume, jogue papéis fora. Olha, eu diria para você que de 30 a 50% das coisas que você tem em casa são coisas que você não usa. Pode despachar. Sim, Roupa, roupas, livros. Eu diria para você, as pessoas guardam conta de luz no tempo que era Light ainda, a companhia energética. Era nossa senhora. guardam fatura do Ai, cartão de crédito de 10 anos. Gente, limpa tudo isso, joga fora, muda a energia, pelo amor de Deus. eu não guardo nem a do mês, eu pago e já jogo. Porque não É, preciso hoje em dia. hoje você tem os meios eletrônicos que você pode buscar e tal. Mas é assim, eu diria para você que nesse momento é você ter disciplina, acreditar que Deus tem um projeto maior para todos nós, então é exercitar a fé e ter essa disciplina mesmo de horários, porque senão. E outra coisa, Wilson, que eu tenho ouvido muito, quem conversa bastante comigo assim, e aconteceu comigo nas primeiras semanas, eu sofri muito com insônia, mas acho que porque também por causa do trabalho, né?
você tá sempre se atualizando muito de todas as situações, então foi uma bomba de informações, assim, dias e dias seguidos, e daí a nossa mente fica super estimulada e a gente não consegue relaxar, né? Mas eu acho assim, agora, nesse momento, já tá na hora da gente começar a relaxar, né? E conseguir dormir, descansar e Sim. estabelecer uma rotina. Uma coisa que eu adotei, que era, tá vendo? Tem coisas que a gente fica a vida inteira adiando fazer. E agora eu consegui me organizar, reservar tempo para isso, que eu tô praticando yoga. Olha que Yoga tem no YouTube gratuito, muitas pessoas dão. E é uma maravilha você fazer, você pode fazer em casa, não precisa sair na rua para correr risco, né, para fazer exercício, pode fazer dentro de casa mesmo. Então é algo que eu consegui me amar dessa forma, me dando esse tempo para fazer essa prática agora na quarentena. E tem um livro maravilhoso, quem gosta de ler, gente. Primeiro, os livros do Wanderlei Soares de Oliveira, Emoções que Curam, eu citei, e tem um livro chamado agora Amorosidade dele. É para esse momento que nós estamos vivendo, é maravilhoso. Então, quem está aí e gosta de ler, é um livro do Wanderlei Soares de Oliveira, chamado Amorosidade, que vai te ajudar. E fora os outros que eu sempre cito, né? Reforma íntima sem martírio, Emoções que Curam. Vamos nos ocupar com coisas boas. Tem várias Uhum. séries. Quem tem Netflix também tem muita coisa boa para assistir. Tem. Né? E uma Então, coisa, Wilson, acho que a gente tem que buscar um equilíbrio também, né? Por exemplo, uma coisa que se fala na antroposofia é esse equilíbrio entre o pensar, o sentir e o fazer. Né, a gente ter dentro do nosso dia, né, que é isso que a gente tem, e tem até aquela frase de Jesus, cada dia tem o seu, eu esqueci como fala direito, mas depois você me fala. é, É, e então a gente tem um dia, né? Dentro do dia a gente acordou, está vivo. Vamos aproveitar o nosso dia. Então, no nosso dia, vamos manter um equilíbrio, né, entre, porque às vezes a gente passa o dia só pensando, 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 e fica assim, passando mal de ansiedade, ou fica depressivo, ou só lê notícia. E aí a gente tem que ter um equilíbrio entre fazer, adotar uma prática, alguma coisa física, né? Seria bom. E até para quem mora num apartamento bem pequeno, dá para fazer, por exemplo, yoga, ginástica em casa. Ler coisas boas, né? Trabalhar a mente e fazer coisas também com o corpo, né? Para manter esse equilíbrio, porque sem ter um equilíbrio fica difícil a gente ficar são, né? o Gustavo colocou aí, né? Cada dia basta ser o mal. Eu sempre falo que, trazendo para o nosso dia, cada dia, a frase de Jesus, né? A cada dia basta o seu mal, mas a cada dia com a sua agonia. Tá? Uhum. Para esse momento, eu sugiro até para as pessoas um exercício muito gostoso que todos nós podemos fazer assim. Pegue um dia, uma hora do dia que você esteja bem tranquila, tranquilo aí. Lembre-se do tempo que você era criança. Procura lembranças de quando você era criança. Escreva uma carta para você. Escreva uma carta para você, criança. E depois, leia esta carta. Eu até vou fazer um desafio para vocês. Leiam esta carta e depois me falem qual foi a sensação. É Nossa, libertador. É você libertador. chora horrores. Então, escreva mesmo, escreva para você. Olha, lembre-se você criança e você adulto hoje. Uma amiga me escreveu outro dia, nossa, é muito emocionante, falando das sensações. E depois ela leu e foi um resgate para ela. São as Uhum. nossas emoções, nós precisamos tratar disso. Então faça Sim, isso. Faça isso, eu vou ter o maior prazer. Depois da gente conversar, vocês podem entrar em contato comigo, com a Mari, e a gente vai poder falar disso, porque é maravilhoso. Né? eu vou fazer também, aí eu compartilho. E o teu conteúdo do livro, que é maravilhoso, o teu primeiro livro está disponível, né? O e-book. Ainda não, Wilson. Não. Ah, não, Tá. eu tenho um e-book que é gratuito, né? Vê? Que é só se cadastrar no site que recebe. Bem curtinho, é sobre como potencializar os seus dias. Então é muito Legal. bom para essa fase atual. Então Faz entre em com que a contato. gente
Esse é só baixar, só se cadastrar no purumavidadeverdade.com e aí você já recebe no e-mail o e-book, mas eu tô com outro livro que tá em revisão. E Legal. daí, mas vai sair rapidinho já. Sobre Quando, desapego. Sobre... gente, quando sair, avisa para todo mundo, porque essa menina é talentosa, viu, gente? Então, vamos prestigiar, porque ela é maravilhosa. Eu convivo com ela há muitos anos, então ela é realmente um amor de ser humano, de pessoa, e ela vai poder ajudar muita gente com esse livro dela. Obrigada, Wilson. O que eu quero é só passar adiante a experiência de vida que eu tive de desapegar de muita coisa que não era eu para me encontrar. E, e é isso, né? Eu acho que o que a gente mais precisa fazer é isso que você falou mesmo, é desconstruir para a gente se encontrar. Quando você passou por esse processo todo para Agora o chegar. Wilson tá me entrevistando. Não, Pode falar, Wilson. quando você passou por esse processo, eu tenho certeza, a gente pode conversar muitas vezes, muita gente queria falar para você que não era o caminho, e a verdade era a verdade Ah, dele. A verdade era a uhum, verdade dele. Então, se você não tivesse é. ido buscar a sua verdade, possivelmente você estaria vivendo a verdade dos outros. E infeliz, Sim, não é? sim. Eu vivi por até os 28 anos. Eu vivi a verdade dos outros. Nós estamos vivendo, gente. Outro dia estava, em alguns casos, algumas empresas, 80% das pessoas que trabalham na empresa estão em processo depressivo ou em depressão. 80. Nossa, tudo isso. Não precisava acontecer alguma coisa para as pessoas começarem a repensar a vida? Claro. Não, Então, a e muita forma como o gente, sistema funciona, não, e muita gente tem depressão e não sabe o que é depressão. sim. Já aconteceu comigo isso. E a pessoa acha que não, é essa apatia, é assim mesmo, né? As pessoas falam assim, eu nasci para sofrer. Eu falei, onde é que você aprendeu isso? Não, a lei de ação e reação. Eu Uhum. falei, não, para com isso, não tem nada a ver. Sabe? É o que eu falo, a pessoa às vezes está numa relação violenta e muita gente pensa que não, é meu karma com ele. Pelo amor de Deus. Eu sempre digo, se você tem um chefe ruim, não é por causa de karma de outras vidas. Faça o teu currículo e mande para outro lugar, pelo amor de Deus. Não fique sofrendo, né, achando que você tem obrigações com aquela pessoa. Pelo amor de Deus, nós temos compromissos de amor, né? Mas essa coisa de ficar sofrendo, né? Vamos lá. E outra coisa, Wilson, você falou da depressão, né? Vou anotando para não esquecer. A depressão, por exemplo, no meu caso, os sintomas não eram apatia, desânimo. Pelo contrário, era correr mais ainda, era fazer mais coisas, era achar que eu tinha que fazer logo, realizar o propósito da minha vida e contribuir com o mundo. E eu fui ficando cada vez mais sobrecarregada, com 3 filhos, morando sozinha, distante da família e buscando fazer alguma coisa pelos outros. E aí eu fiquei doente. E daí, assim, estava num processo depressivo também, e eu não percebia, por quê? Porque os sintomas não eram aqueles divulgados, então a gente também tem que ler para entender o que é Sim. a depressão, né? Então eu estava sempre muito irritada comigo mesma, muito acelerada internamente, e aí eu desenvolvi uma doença autoimune na época. E estava também encontrando sombras, tal. Mas então, a depressão ela pode acontecer com as pessoas e tá se manifestando como irritabilidade, como raiva, como, né, aquela pessoa que também tá sempre se distraindo. É bom a gente prestar atenção nos nossos hábitos, porque a insatisfação é tremenda e a gente busca se distrair o tempo todo, né? Ou busca também um relacionamento caótico para não encontrar as próprias questões emocionais. Ficar distraído. Tem um médico, acho que muitos conhecem, chamado Sérgio Felipe. Dr. Sérgio Felipe, ele é um espírita e ele é um estudioso das emoções e da glândula pineal. Hum, Quem estiver me ouvindo, marca o nome aí, Dr. Sérgio Felipe, eu vou glândula anotar. pineal. Procura no YouTube, tem vários vídeos dele. Ele é um sujeito fantástico. Para nós entendermos como é que é esse processo,
como é que funcionam as nossas emoções, como é que funciona a nossa ligação com a espiritualidade. E quando eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, porque as pessoas precisam despertar para isso. Porque aí nós vamos trabalhar muito melhor as nossas emoções. Tem uma palestra da Nete Guimarães que fala o seguinte, que se nós cuidarmos das nossas crianças nos primeiros anos de vida, com Uhum. amorosidade, em uma geração a gente termina com os medicamentos de tarja preta. Eu O que, acredito muito nisso. o medicamento de tarja preta é consumido hoje por aquela pessoa que desde a infância não teve o amor e as emoções trabalhadas. Uhum. Então aqui, ó, o pessoal até colocou, né? Meditação ameniza isso, essa vida acelerada? Com certeza, a meditação é maravilhosa porque tem uma história que eu gosto bastante, que o sujeito foi visitar um amigo numa fazenda e ele estava na estradinha chegando e tinha uma porteira. Aí quando ele chegou perto da porteira, o amigo dele vinha a galope num cavalo. O cavalo estava a galope, aí ele abriu a porteira, o amigo dele passou a galope e ele falou, onde você vai? Aí o amigo respondeu, não sei, pergunta pro cavalo. É isso que a gente está fazendo com a nossa vida. Estava todo Uhum. mundo a galope, sem saber para onde estava Uhum. indo. As pessoas Uhum. têm aquela mania de falar, como é que tá a vida? Tô correndo. Para onde? Não sabe, né? Então, o É. correr não é correr, é andar. E andar para onde? Para o encontro de você mesmo. Senão, Wilson, e você me lembrou agora essa questão que a gente está vivendo agora com uma mensagem do Chico Xavier. Lembra quando o São Paulo parou, começou aquele trânsito horrível de ficar uhum. quilômetros e quilômetros, as pessoas começaram primeiro a ficar muito irritadas, né? A negação da realidade, muito irritadas, como se aquilo não fosse culpa nossa. E depois começaram a arranjar meios de fazer coisas no trânsito. Tinha gente até que tricotava no trânsito, lia É, livro, e aí começou a ter uma maior aceitação da realidade, né? Mas eu lembro que na época perguntaram para ele por que que isso estava acontecendo, né? E daí ele falou, porque as pessoas precisam parar, sim. porque elas precisam parar, senão o mundo vai ficar doente. E é exatamente o que está acontecendo agora, né? A gente não só parou dentro de casa, como a gente está limitado no espaço, né? O nosso direito de ir e vir foi tirado temporariamente para que a gente se encontrasse mais, né? Parasse de correr tanto. Tem um outro livro, gente, quem gosta de ler, A Doença como Caminho. Você acha como... Ah, A Doença como Caminho é o seguinte, o que que esse livro fala? Que quando você não para, o universo vai arrumar uma maneira de parar. Então vai aparecer uma dor, vai aparecer alguma coisa. aconteceu comigo. É assim. Aconteceu isso. Então, é curioso que ele fala assim, né? Que geralmente as pessoas que têm alergias de pele, Uhum, vou citar isso, mas tem inúmeros casos. Pessoas que têm alergia de pele geralmente são pessoas que não querem abraçar os outros, têm dificuldade de abraçar, de ter contato com os outros, de passar carinho e receber carinho. Olha que coisa interessante. E, gente, uhum, não é um livro espírita, é um livro maravilhoso, né? Porque a gente tem que ler as obras espíritas e ler também outras obras para complementar esse conhecimento. E esse livro é maravilhoso. Então, A Doença como Caminho é um livro que vocês vão adorar. Então, o que são as nossas doenças? É o resultado das nossas emoções. Sempre serão. Sempre. uhum. Né? Wilson, que você falou. Pode terminar, desculpa. Então, ok, pode continuar, pode falar. Não, Aqui, o você Flávio falou falando. da questão. O Flávio está falando que a Pode falar. depressão deveria ser uma live inteira sobre esse tema. Ô Flávio, eu me comprometo aqui a gente marcar com a Mari, se ela me convidar de novo, e Claro, aí nós vamos mil falar vezes. sobre depressão. E acho que vale a pena a gente explorar isso. Tem tanta gente precisando falar sobre depressão e é importante Vamos nós, falar. tá bom? Eu Obrigado. vivenciei ela duas vezes, de formas diferentes e por motivos diferentes. Então, não durou muito.
Mas é legal, muito legal a gente compartilhar mesmo, porque cada um tem sintomas diferentes e tem causas diferentes. Exatamente. Uma coisa só que eu ia falar, Wilson, é que você citou a questão das pessoas acharem que elas precisam se sacrificar, né? Como forma de amor. E daí, eu gosto muito de desconstruir uma ideia, que é uma ideia muito do nosso país e da nossa cultura judaico-cristã, de que Jesus se sacrificou pela gente. Jesus morreu pela gente. Jesus, sabe, foi crucificado pela gente, viveu o Calvário pela gente. É um apego no sofrimento, assim, absurdo, né? Tudo bem, a gente também tem que focar no que ele vem ensinar, que é muito mais Sim, importante, né, do que aqueles dias de sofrimento físico, principalmente, né? Porque sim. Jesus não sofreu, né? Jesus não sofreu. Jesus era iluminado, né? Quem sofre é a gente. Então a gente vê a experiência de Jesus e acha que ele sofreu porque nós sofremos se a gente estivesse na pele dele, né? Eu diria para você o seguinte, uma das coisas que, logo que eu me tornei espírita, já há 34 anos, a primeira coisa que me fascinou, assim, fascinação no bom sentido, é que Sim, quando eu fui para a doutrina espírita, eu descobri que Jesus tinha sido já tirado da cruz, ele não estava mais na cruz. Porque a imagem ainda que vendem para nós, desde criança, sim, é aquele Cristo que sofre, crucificado, sim, com aquela coroa de dias. espinhos. Não, Jesus já passou pelo processo, gente, já acabou. Não tem. Jesus está trabalhando, cuidando do planeta, cuidando de nós. É um espírito o mais iluminado que passou por aqui e não está mais na cruz. Então tira essa imagem do sofrimento. Uhum, A, sim. ima a imagem é a luz, é os ensinamentos, os exemplos. Então é isso que tem que ficar. Não a dor, o sofrimento. Isso. E outra coisa, né, Wilson? Isso é um problema quando a gente traduz dessa maneira, porque a gente acaba imitando, né? A gente acaba fazendo o quê? Principalmente as mulheres, porque a gente vive numa sociedade ainda patriarcal, que está caminhando para se tornar igualitária, né? a, tomam esse papel de sofrer pela família, sofrer pelos filhos, e se colocam numa situação em que se desenvolvem muito menos do que poderiam, porque acham que estão ali. Ah, é porque eu vim homem em outra vida. Ah, é porque eu abusei, é porque é meu karma. As pessoas justificam o sofrimento como se Jesus tivesse sofrido, né? E se apoiam nisso, mas Jesus não sofreu, né? Porque ele era iluminado. Nós sofremos porque nós não somos. Até o Wilson me falou isso uma vez, que foi assim uma libertação para mim, porque eu estava assim, eu perguntei, Wilson, mas antes de eu me divorciar, eu me separei, eu falei, Wilson, mas não era para eu continuar, para eu me doar mais, para eu superar isso e ser uma pessoa melhor? Aí o Wilson virou para mim e falou, mas Mari, nós não somos iluminados, né? E daí aquilo para mim foi falei, é verdade. Então, as relações têm que ser de reciprocidade, né, Wilson? Com certeza. Não porque a gente não ajuda de um patamar de sofrimento, a gente ajuda num patamar de abundância, como Jesus nos ajudou. Muitas vezes a gente busca e se apoia que alguém é culpado pelo que a gente está passando. Ah, não, Uhum, eu tô sofrendo porque eu estou numa relação abusiva. Não, você não precisa estar. Ou se não, uhum. aí quando no caso da doutrina espírita, é porque o meu obsessor. Ah, Eu sim. falo para as pessoas que é o seguinte, que a gente trabalha com desobsessão quando muitas vezes você recebe o espírito, né, se manifesta e ele é socorrido, ele fala assim, ufa, graças a Deus, porque essa pessoa estava me fazendo mal. Então, não era o obsessor que estava fazendo mal para mim. Ai, é. Nós é que estávamos fazendo mal para ele, ele estava precisando de socorro. Entendeu? Então, Ai, é é. muito fácil nós elegermos um culpado, né? É, é uma simbiose, né? Ninguém tá junto de ninguém porque é contra a vontade.
Aqui, ó, tem Mas uma é pessoa claro aqui falando que aqui, ó, o Flávio falando, ó, nossa casa de Bezerra tem uma sala de tratamento ligada à saúde. Eu trabalho e vejo que a quantidade de pessoas com depressão, síndrome do pânico e outras doenças ligadas à depressão é muito grande. Na verdade, viu, Flávio, complementando só, é urgente, e por isso que eu recomendei os vídeos do Dr. Sérgio Felipe, que as casas espíritas se preparem. Todas as casas religiosas, mas principalmente as casas espíritas, porque a quantidade de espíritos com depressão profunda, com ideias suicidas, chegarão em grande quantidade. E é nossa responsabilidade termos profissionais capacitados, treinados para receber esse público e para amenizar as suas dores. sim. A depressão que já era o mal do século, do final do século passado, será o mal deste século, com certeza. Mas eu sempre digo o que eu tenho lido e uma coisa que me ficou muito clara. A depressão é um poço que você vai caindo, mas no fundo tem uma cama elástica. Acredite. A depressão é o chamado de redenção do espírito para que ele se transforme. Pode ver Uhum. que quem teve depressão, buscou ajuda e conseguiu buscar o equilíbrio, tem uma vida muito diferente, com muito mais motivos do que quando, né? Então, Sim, pra gente. eu acho assim, Wilson, a depressão, assim, num geral, né? Cada um tem os seus motivos para chegar a ela, mas em geral é uma identificação nossa com o nosso falso eu, né? Com aquela ideia, com a nossa autoimagem. E a gente não se conhece. Então a gente acha que a gente é aquilo, que a gente tem aquelas possibilidades reduzidas dentro daquilo que a gente é. Mas quando a gente começa a se despir desse monte de coisas que não somos nós, essas crenças, essas ideias, esses valores, esse estilo de vida que a gente aprendeu a ter, até mesmo essa fidelidade ao que os outros pensam, né? Porque a gente tem medo de não ser amado. Então aí tem uma raiz muito profunda que eu acho que até a Louise Hay fala no livro, que é um livro maravilhoso, que é ali, ó, tô com ele aqui, eu vou até mostrar. Esse aqui, ó. Você pode curar a sua vida. Esse Ela tem uma livro é história de maravilhoso. vida, é incrível, é maravilhoso. E o que acontece? É o seguinte, ela fala que a crença raiz da maior parte da melancolia, da tristeza, da depressão na vida da pessoa é ela achar que ela não é merecedora de ser amada, né? Sim. É achar que ela não merece. Só que é algo assim fácil da gente observar na natureza, a abundância existe para todos. Os recursos estão disponíveis para todos. E nós somos filhos de Deus, nós somos seres que são seres vivos e a gente faz parte dessa natureza. Então, nós temos todo o merecimento de termos tudo que a gente precisa para ser feliz. Olha, eu gosto de um exemplo da natureza. Você sai, agora esses dias então que a gente pode ver as estrelas, dá uma olhada para o céu à Uhum. noite, né? São milhares, milhões de estrelas. Todas brilham e nenhuma bate na outra, já percebeu? Né? Todas brilham, todas têm espaço. Assim deve ser a vida. A gente deve torcer pelos outros. O sucesso dos outros deve deixar a gente feliz, como o nosso sucesso deveria deixar as pessoas felizes também. E estamos É. caminhando para isso. E vamos caminhar Uhum. para isso. Para a humanidade. Né? Das palavras, das frases que eu gostei bastante, é que o planeta está passando por isso é porque está com baixa humanidade. É Só isso isso. mesmo. É. Uhum. Então, é por isso, nós precisamos nos reconectar. Estava todo mundo. Wilson. E assim, todos somos únicos, né? Cada um de nós é único. Então, esse medo de que e o outro, de que essa ilusão de que existe competição é uma ilusão muito grande, porque por mais que a gente cresça e que a gente se desenvolva, nunca ninguém vai ser igual a ninguém. Tem um livro maravilhoso. Eu ganhei um livro há uns 20 anos, eu ganhei no Bezerra, um assistido. Depois se tornou amigo, me deu um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse. Eu sei qual é.
E esse livro fala de pessoas que já tinham passado dos 50 anos, que se elas pudessem voltar atrás, o que elas fariam? E é maravilhoso, porque fala assim, olha, gente, se eu soubesse, eu teria corrido atrás de menos coisas. Eu teria aproveitado muito mais a simplicidade das coisas. Uhum. É aquilo que nós falamos na primeira parte de pegar o retorno. Você Sim, o está caminho de indo, volta. você tá indo em alta velocidade, em rota de colisão, está percebendo isso? Gente, diminui e muda o caminho. Uhum, Por que você vai continuar insistindo nisso? uhum. E Wilson, falando nisso, tem duas passagens no livro Alice no País das Maravilhas, né? Tão antigo e que ensina tanto. Uma delas é o gato fala para ela, né? Que qualquer caminho serve para quem não sabe para onde está indo, né? Aham. E em outra passagem, o coelho fala para ela, porque o coelho é o símbolo da fertilidade, né? E da Ah, transformação, dela se transformar de menina em mulher, né? Na verdade, é essa a história. E daí ele fala, ela fica magoada porque ele fala, ela pergunta se ele ama ela, ele fala que não. E ela fala assim, e ela fica magoada, se fecha e fica sentida, faz todo aquele movimento, e daí ele pega e fala assim para ela: Olha, Alice, né? Resumindo, porque fala de um hum, jeito mais rebuscado. Mas ela assim: Olha, Alice, desde que eu te conheci, eu prometi para mim mesmo que enquanto você não se amasse, eu não ia te amar. Então, é uma forma de dizer que a maturidade só chega, né? De que a pessoa só cresce quando ela se ama de verdade. Então, a gente fica muito querendo o amor dos outros, a aprovação dos outros, e enquanto a gente está fazendo esse movimento, a gente está no caminho errado, né? Querendo a atenção de todo mundo. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é se amar e parar de buscar a atenção de fora. Porque daí a gente vai estar no caminho certo. gente, o auto-amor vai equilibrar as nossas emoções. Os cientistas, é mais ou menos assim, vou resumir. Eles sabem que o nosso cérebro produz 300 reações químicas diferentes, assim, as mais importantes. Imagine. A ciência conseguiu estudar somente 30, ou seja, 10% da nossa capacidade. Então, o que nos cura? O que nos cura é o equilíbrio das nossas emoções. Se nós nos equilibrarmos e buscarmos esse auto-amor, nós estaremos promovendo a nossa cura. Olha que maravilhoso. Sim, sim. Você não precisar. Porque hoje é o seguinte: hoje a gente quer se livrar de qualquer dor. A gente vai na farmácia e, olha, me dá um remédio para isso. Ninguém quer sentir nada. Não, nós temos que estar Ninguém atentos quer ao que a gente sentir está nada. sentindo. E esses sentimentos é que vão nos levar a buscar os caminhos. Então, que possamos repensar mesmo. Esse é o momento de reflexão. É o momento de olharmos para nós, de conversarmos, de pedirmos ajuda. O que nós estamos fazendo aqui, essa proposta hoje, e que a Mari me chamou, é uma maneira da gente continuar buscando esse caminho. O que nós passamos pode ajudar aí vocês que estão nos escutando, nos vendo, mas a história de vocês, e a gente convive com vocês, a gente também se fortalece conhecendo vocês. Vocês têm. Muito. Então é essa troca que precisa acontecer. Quando nós estivermos Sim. dentro e deixarmos, porque as pessoas se encontram para conversar, elas estavam fazendo isso, mas elas estavam assim com pressa sempre, ninguém ouvia ninguém, as pessoas Uhum. complementavam, assim, a pessoa ia falar, o outro já completava a frase para ser mais rápido, né? Não é assim. Então que possamos realmente fazer outras oportunidades, da gente promover mesmo esses encontros para a gente conversar, para vocês. Podem contar comigo, com a Mari. A Mari é uma pessoa super acessível, maravilhosa, amiga minha de muitos anos. Então, é o auto-amor. Vou repetir, se qualquer coisa que você estiver fazendo, você que está nos vendo, e o objetivo não for se amar mais e amar o próximo, começando a se amar primeiro, pode repensar, porque senão você vai Wilson, comprar passagem para Paris, né? A passagem
Para ficar E nem independente. dá para fazer isso agora, É, né? é isso aí. Nem essa distração de viajar, nem de sair da porta para fora a gente está podendo fazer. O que eu ia te falar só, Wilson, só para finalizar, acho que é uma coisa que eu vejo muito, e eu vivi isso também, a gente não consegue se amar muitas vezes pela forma como a gente foi amado. Então, na infância, a gente não foi, às vezes, suficientemente amado, né? Só que cada um dá o que tem e faz o melhor que pode, né? Não é Sim. uma questão da gente querer se vingar, tá? Mas é uma questão da gente responsabilizar as pessoas também. Cada um fez aquilo que podia, mas não é por isso que eu não sou divino, que eu não tenho talentos. Muita gente chega em mim no coaching e fala, eu acho que eu não tenho talento, eu acho que eu sou uma pessoa comum, que eu sou uma pessoa normal. Gente, cada um tem um potencial imenso de contribuição, é Sim. uma questão de acessar. E outra coisa é que, assim, tem duas coisas que eu percebo. Por causa até de uma questão da nossa sociedade que a gente vive, as pessoas não se sentem tão nutridas hoje em dia, porque não foram tão nutridas emocionalmente na infância, e às vezes se conectam isso com a relação com a mãe. E não conseguem se colocar na sociedade de uma forma autêntica, ficam buscando aprovação pela relação que tiveram com o pai. Então, é uma questão da gente curar essas relações, né? Olhar para trás e enxergar eles como pessoas, como nós, humanos, que são falíveis, que têm lá suas sombras, aceitar eles como são e livrar eles dessa obrigação e livrar os outros dessa obrigação de nos nutrirem e de aprovarem a gente, para que a gente seja quem a gente veio para ser aqui nesse mundo, né? É isso aí. Era isso. Então, eu acho que logo, logo nós vamos estar encerrando, né? Que já vai dar 1 hora de novo. Vai ser Legal. automático, eu acho. Então, o que eu queria deixar para vocês pensarem, e eu já falei isso com a Mari em muitas oportunidades, mas vocês que estão me ouvindo, e não é eu que estou dizendo isso, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: você não é o que você pensa que é. Você é muito mais maravilhoso do que você pensa que é. Então, desperte. Desperte para o alto amor. Leia e que possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos aí outras vezes para falar disso. A vida passa muito rápido, ela é um grande presente e o amor é a nossa redenção. Mas o amor só será alcançado pelo alto amor. Então acreditem, vocês não são o que pensam que são. Vocês são muito mais maravilhosos. Eu queria agradecer a Sim. oportunidade de estar com vocês. Eu. Que passou muito rápido, que possamos marcar outras vezes. Oh, deu 2 horas e passou rápido. Eu Olha só. agradeço muito, Wilson, foi maravilhoso. Obrigada por todos que passaram por aqui, pela presença. Obrigada por participarem, assim, dessa troca energética à distância aí com a gente. E aqueles que entraram, que eu já conheço, e aqueles que eu não conheço e que também gostaria de ter a chance de conhecer, ou seja, assim, estar com gente é maravilhoso. Então, que você tenha aí um final de domingo maravilhoso, uma semana abençoada. Procurem fazer as rotinas de vocês e sejam muito felizes, porque vai passar. E nós daremos boas risadas de tudo isso, mas sairemos muito melhores. E a gente vai ter uma sociedade melhor daqui para frente. Com certeza. Construída com cada um de nós. Com certeza. Sim. Nos daremos. Despertaremos e desabrocharemos. Oh, que bonito. Gostei. Um beijo para vocês, viu? Tá, um beijo, Wilson. Eu vou encerrar então, que acho que ainda vai demorar mais Tá, alguns minutos por para parar favor. automático. Tá bom, Obrigada e pode. até a próxima. A gente vê aí Certo. qual vai ser o próximo. Tá bom. A gente se Tchau. fala. Um beijo para Tchau, todos. gente. Com Deus. Obrigada. Com Deus. Tchau, tchau. 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 Opa. Vamos tentar. Gente, olha. 26, 25, 24, 23. Tá na contagem regressiva para encerrar.